Fala pessoal, vou dar uns 2 minutinhos aqui pra Carolzinha, pra gente começar a live mesmo, pra dar tempo do pessoal ir entrando aí. Henrique, fala irmão. Maria Eduarda tá sempre aí, obrigado. Henrique. Fabrício, um abraço amigo. Também tá sempre junto aí, sempre acompanhando os trabalhos. Um abraço, irmão. Fernando. Eu vou dando alguns recadinhos aqui enquanto o pessoal entra. Pessoal, a live ela vai ficar gravada no IGTV e depois ela vai para o canal do YouTube, tá? Quem quiser depois rever a live, pegar alguma informação que talvez não tenha conseguido anotar ou gravar, a gente deixa disponível lá, tá? Na bio do meu Instagram tem o site e no site a gente disponibiliza também um link para o Telegram, tá? Lá a gente deixa algumas dicas também sobre tudo que a gente fala nas lives e sobre alguns outros assuntos. Obrigado, Fernandão. Bianquinha. Ó, já vamos começar, tá? Só um segundo. Quase não deu tempo. Eu tava gravando um negócio com o Samuca. A gente quase atrasou a live aqui, mas deu tudo certo. Ó, vou deixar o site aí fixado para vocês. Quem quiser se inscrever lá no Telegram é pelo site. Quem quiser saber alguma coisa sobre curso, bom, enfim, tá tudo lá no site disponível, tá? Vamos começar? Porque tem bastante conteúdo para passar hoje. Queria começar apresentando o grande... Lá a gente chamava, né? De Johnny Depp do Agreste, mas o nome dele é Marcelo Serra, tá? Bom, o Serrinha eu conheci ele lá no ateliê. Eu fiquei um pouco mais... nós dois a gente não faz mais parte do time do ateliê, mas eu conheci o Serrinha lá. O Serra, para quem não conhece, ele é dentista formado, tá? Mas o Serra ele não atua na parte clínica, então ele não atende pacientes, ele se especializou em plano de tratamento, em planejamento dos casos. Então ele chegou a atender um pouco, depois ele pode contar melhor, mas ele teve um pouco de experiência clínica que bom que você chegou. O Serrinha ele teve um pouco de experiência clínica, mas logo depois ele foi convidado para entrar no ateliê como planejamento, né? Setor de planejamento. Então, o Serra ele ficou... Vou contar um pouco da sua história. Pode falar, tranquilo. O Serrinha, só para vocês entenderem, ele ficou 6 meses sem planejar nenhum caso oficial para o ateliê. Quem fazia essa parte eram ou os dentistas ou o próprio Luiz Calíquio, né? Ele ficou 6 meses só estudando, tanto a filosofia de planejamento como o livro, enfim, as referências. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, tá? Gui, um beijo. E então, assim, da geração mais recente aí de dentistas, talvez eu colocaria ele dentro das pessoas aí que mais tem a olho e facilidade para criar um plano de tratamento
e confiança para estabelecer uma cronologia das especialidades, que eu acho que isso é o mais difícil hoje em dia. Então, além dele traçar um plano de tratamento, ele não traça um plano de tratamento de uma forma aleatória. Existe uma cronologia tanto das especialidades quanto das intervenções, e isso eu acho que é fundamental para o andamento do tratamento e para a gente ser mais previsível, não ter tanta intercorrência, né, Zé? Sim. Né, Serrinha? Então é isso, eu queria agradecer muito a presença dele. Eu acho que vocês usem bastante o Serra nessa live, porque com certeza ele vai poder acrescentar muito. Tive a experiência de conviver com ele muito tempo, então ensinei, mas eu acho que eu mais aprendi do que ensinei. Então até hoje, às vezes me pego com um caso um pouco mais difícil aqui, a gente bate um papo. Então acho que ele vai conseguir acrescentar bastante aí, tá? Quer falar alguma coisa? Não, dizer que para mim é uma honra estar aqui do seu lado. Imagina. Grande amigo, mentor e acho que é um dos caras mais talentosos que eu conheci na odontologia. Jô, boa noite, irmão. Fala, Ju. A gente vai usar algumas fotografias para exemplificar. A gente aprendeu uma filosofia para a gente conseguir planejar todos os casos, tá? Eu vou deixar mais com o Zé. E quando for a parte de planejamento que interfira diretamente no resultado de preparo, que esse é o tema da live, né? Planejamento e a sua relação com o preparo dentário, aí eu vou cortar um pouquinho o Zé nessas etapas para a gente poder discutir como que já no planejamento a gente consegue visualizar o que é possível, o que não é possível, resolver proteticamente, e se não for possível resolver proteticamente, quais alternativas a gente pode oferecer para esse paciente, e se ele não aceitar nenhuma outra alternativa, já num plano de tratamento, quais as limitações que a gente consegue dizer para o nosso paciente de acordo com cada caso, tá bom? Perguntas abertas, eu vou deixar aberto aí, acho que vai ser uma live com bastante questionamento, e vou deixar aberto. Quem quiser, só clica no meio da tela aqui, ó, que você consegue diminuir um pouco a questão de comentários para não interferir muito nas imagens, tá bom? Vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui com uma foto falando um pouquinho sobre a filosofia de trabalho. Zé, com você. Vai, manda. Bom, antes, né, de propriamente eu executar, né, a cronologia das especialidades, a gente previamente faz uma análise, né, e essa análise ela sempre se inicia de fora e depois, né, vai para dentro, ou seja, a gente começa pela face, né, pelo rosto, seguindo algumas linhas verticais e horizontais de referência, e aí a gente vai para a parte da boca e depois para os dentes. Então é uma análise que vai de fora para dentro. Legal, pessoal, que a gente vem de uma filosofia que sempre leva o rosto, a face em si, né, como referência. Então a gente não faz... Por isso que a gente chama de plano de tratamento personalizado, né, Zé? Não só por conta da necessidade clínica de cada paciente, mas quando a gente fala em transformação de sorriso, a gente sempre leva a face em consideração. A gente nunca executa um plano de tratamento olhando só boca ou dente. A gente sempre vem de fora para dentro. E isso a gente traz muito do ateliê, né? A gente foi moldado dessa forma e a gente nunca se livrou disso. Pelo contrário, a gente sempre foi assimilando cada vez mais essa percepção. E então a gente nunca visualiza o paciente sem levar o rosto em consideração. E vocês vão ver ao longo da live que o rosto traz informações importantíssimas no contexto geral, tá? Então já começando aqui, ó. Vai lá, Serrinha. Primeiro em relação então às linhas verticais, né, de orientação, a gente tem duas linhas. A primeira linha média, né, que justamente vai passar aí por glabela, ponta de nariz, filtro labial e mento. E segundo a literatura, o filtro, né, labial é justamente a estrutura que vai, né, menos haver aí distorção.
Então, justamente essa linha média ela vai dividir a face, né, em duas metades e a gente consegue ver justamente o posicionamento de incisivos, se tem algum tipo de desvio, né, em relação à linha média dentária superior e inferior. Temos também a linha do canino e asa do nariz, né, que é justamente uma linha que vai passar pelos caninos e pela asa do nariz. Uma outra referência importante também é justamente o canto dos olhos, e essa linha vai nos posicionar, vai nos guiar justamente para saber se os caninos eles estão bem posicionados ou não. E é importante dizer também que, por exemplo, nessa paciente a gente observa justamente um desvio, né, de linha mediana superior para o lado direito, tá? E também uma inclinação. Eu acho que depois tem uma outra foto, né, Cabral, um pouco mais aproximada, justamente para a gente ver essa relação aí. Então, pessoal, ó, só para fixar, quando a gente fala em linha média, a linha média dentária muitas vezes não coincide com a linha média facial, do rosto, né? Então, para referência de linha média... Rô, um beijo. Para referência na linha média facial, então a gente usa mais glabela e filtro do que nariz, tá? Nariz pode ter desvio, pode ter alguma assimetria e isso pode gerar uma falsa avaliação. Então, vamos pelo filtro, tá? É uma das estruturas anatômicas que menos sofre distorção. Outra coisa, já por essa avaliação, como o Serrinha falou, a gente consegue ver posicionamento da linha média dentária com relação à face e a posição dos caninos, né, com relação à face. Então a gente usa ali ou o canto dos olhos ou a asa do nariz para ter uma relação tridimensional e posicionamento de canino. Por aí, voltando um pouco para a minha parte, a gente já consegue vislumbrar o que é possível corrigir proteticamente ou não. Então vão ter casos que... esse é um caso, a gente vai ver na próxima foto, é um caso típico de indicação para correção ortodôntica. Se a gente fosse aí tentar corrigir de maneira protética, a gente ia ter um custo biológico muito grande nesse paciente. E com certeza não conseguiria corrigir totalmente. Inclinação é mais fácil, mas o desvio da linha média seria quase que impossível, porque a gente talvez teria que desgastar metade do elemento 21 aí para correr essa linha média. Então tem coisas que a gente já começa a visualizar que clinicamente fica inviável, tá? Ó, o mesmo paciente, uma foto de sorriso agora. Então é importante dizer também que essa foto ela é um recorte, na verdade, da foto de rosto, né? Então, por isso que a gente consegue também usar ela como referência. E aí a gente percebe, né, o grande desvio e a grande também inclinação dessa linha média superior. Consequentemente, se a gente também traçar, né, a linha do canino asa do nariz, a gente vai perceber que o elemento 13 está mais distalizado justamente por conta desse desvio de linha mediana superior. E o que é legal falar que justamente, né, como o Cabral também já antecipou, que inclinação ela é muito mais perceptível, né, tanto para ortodontistas ou dentistas, né, de forma geral, quanto para leigos. Então, uma inclinação de linha média ela é mais perceptível do que um desvio. Ó, voltando para minha parte, sempre eu vou cruzar o serrinho aqui. Então, ó, numa vista mais aproximada, a gente consegue ver a posição da linha média facial com relação à linha média dentária. Então, o desvio é muito grande, né? Então, nesse caso aí, indicação ortodôntica, tá? Então, a gente vai melhorar o posicionamento dos dentes com o uso de correção ortodôntica. Outro detalhe, o que o Serra falou, doutor, eu não me importo, eu não quero mexer, eu não quero usar nenhum tipo de aparelho corretivo, não quero usar nenhum tipo de alinhador, o paciente se recusa completamente. Você tem duas opções, ou você pode se recusar a fazer o atendimento, né, o tratamento em si, se você achar necessário, ou você pode corrigir proteticamente, mas aí você já apresenta todas as limitações possíveis para essa paciente. Então, por exemplo, a inclinação de linha média ela pode ser corrigida proteticamente. Agora, um desvio dessa amplitude, aí, dessa magnitude, a gente não vai conseguir corrigir. Então, você vai comunicar ao seu paciente que a inclinação da linha média ela pode ser ajustada, mas a correção do desvio, isso não vai ser possível ser corrigido.
Então, você já cria no seu paciente as orientações de que o caso ele não vai ser totalmente corrigido, tá? Outra coisa, eu quero mostrar só para a gente basear os fundamentos em teoria, tem na literatura aquilo que o Serra falou sobre percepção de desvio e sobre percepção de inclinação. Então, se não for possível a correção total do desvio da linha média, corrija pelo menos a inclinação. A inclinação ela é muito mais perceptível aos olhos do leigo e de nós, profissionais da área, do que o desvio. Então, dê sempre preferência para a inclinação. Claro que, funcionalmente, esteticamente, sempre que possível, corrigir os dois, tá? Isso sem dúvida. Mas se não for possível corrigir o desvio, dê preferência na inclinação, tá? Aí todo mundo cita o caso famoso do Tom Cruise. O Tom Cruise ele tem um desvio acentuado, mas se você mantém as faces de contato dos dentes anteriores perpendiculares ao longo eixo, você não que aquilo passe despercebido, mas esteticamente fica menos visível, menos perceptível, tá? Vamos voltar lá então na linha de raciocínio. Depois da parte das referências verticais do rosto, o Serrinha vai falar de outras agora. Agora a gente tem as linhas justamente horizontais, a linha do cabelo, das sobrancelhas, a bipupilar, que é muito importante, principalmente para a gente acertar o posicionamento da cabeça do paciente. É claro que a gente tem que levar em consideração justamente todas essas linhas, principalmente em casos, Cabral, de assimetrias muito extensas, muito grandes. E também a gente tem a linha das comissuras, as linhas justamente do plano oclusal, do mento. Importante dizer que essas linhas são paralelas entre si. E voltando para esse caso específico aí da foto, a gente percebe que se a gente traçar justamente a linha do plano oclusal, uma linha que é paralela à bipupilar, a gente percebe uma inclinação bem acentuada do plano oclusal dessa paciente para o lado direito. Pessoal, eu tirei um pouquinho os comentários, porque nessas fotos de rosto fica muito na frente. Deixa aí as perguntas, tem uma caixinha aí para pergunta, ou então, quando a gente voltar, reativar o comentário, vocês façam as perguntas que a gente responde, tá? E o que é importante também dizer é que justamente o plano oclusal inferior ele vai acompanhar sempre o plano superior. Então vocês percebam que os planos oclusais dessa paciente eles estão inclinados justamente para o lado direito. Quando eu digo que eles estão inclinados para o lado direito, vocês podem perceber que as pontas dos dentes do lado direito da paciente, elas estão mais caídas desse lado do que o do lado esquerdo. Então, é justamente essa referência que a gente usa para classificar a inclinação de plano oclusal. Todo mundo entendeu, pessoal? Então, quando a gente fala sobre inclinação de plano oclusal, a gente sempre leva o que está mais baixo como referência para a comunicação. Então, por exemplo, nessa paciente em específico, o lado direito, as pontas dos dentes do arco superior no lado direito, elas estão mais baixas quando a gente compara no plano horizontal com o lado esquerdo. Então a gente fala que o plano dessa paciente está inclinado para a direita, tá? Sempre para o lado mais baixo. Agora a gente vai pegar a mesma foto, a gente recorta o afastamento dessa foto e amplia para vocês terem uma ideia de inclinação de plano. Então eu fiz alguns traçados aí, vocês percebam que eu tracei referências tanto de incisivo, canino e molares lá. Então justamente eu posso comparar tanto com linhas incisais quanto com linhas cervicais. Justamente, por exemplo, o molar lá. Então percebam que eu peguei justamente a ponta do molar lá e eu tracei uma linha paralela, reta. E vocês percebam aonde que está a ponta do molar do outro lado. Percebam a inclinação desse plano, ou seja, que as pontas dos dentes do lado direito eles estão mais caídos, que as pontas dos dentes do lado esquerdo. E justamente essa referência, essa relação, ela se dá tanto na parte incisal quanto na parte cervical também dos dentes. Show. Pensando aí na parte de preparo, então, por exemplo, claro que tudo vai depender do enceramento diagnóstico, existem outras fotos aí mais para frente importantes para a gente definir isso, mas a gente já pode ter uma ideia que um lado provavelmente a gente vai
talvez tirar um pouquinho de ponta e o outro lado a gente vai acrescentar. Então, um lado que a gente for acrescentar, talvez a gente não precise de desgaste em ponta de cúspide ou incisal, e no lado que a gente for precisar diminuir, talvez a gente precise de um pouco de desgaste. Então, tudo isso já vem na cabeça no momento do plano de tratamento. Em relação à parte cervical, a gente, né, possivelmente pense, né, em cirurgia plástica ou também ortodontia para intrusão e correção desses planos, né? Se a gente for pensar em ortodontia, tá indicado para... talvez 100% de todo planejamento exista alguma indicação ortodôntica, né? A gente sempre discutia isso. Poxa, mas esse caso vai para ortodontia? Se o paciente aceitar, com certeza é uma opção muito válida, porque biologicamente depois o custo-benefício vai ser muito maior, né? Então, quanto melhor posicionado tridimensionalmente tiver o dente na arcada e no sorriso, com certeza o custo biológico disso num tratamento estético depois lá na frente vai ser muito maior. Talvez a gente não indique nada, né? Talvez só um clareamento, enfim. Então, na verdade, a gente sempre brincava lá nos planejamentos. Pô, mas mais um caso de ortodontia? Sim, né? Se a gente quiser fazer uma odontologia conservadora e uma odontologia correta, talvez a maioria dos casos tenha indicação ortodôntica, tá? Para finalizar essa parte de... Vamos fazer aqui de assimetria? Vamos falar um pouquinho de face ainda, ó. O que é legal, né? Então, a fotografia, ela tá sempre se comunicando com a gente só precisa saber avaliar. Então, por exemplo, nessa foto aí de face, né, de frente, justamente sem sorriso, o que a gente consegue enxergar? Assimetrias faciais. Então, percebam, né, que nessa paciente, por exemplo, a gente observa um desvio, né, de mandíbula justamente para o lado esquerdo, né? Então, uma paciente assimétrica. Tem mais aqui. Só uma dica. Fala da tomografia craniofacial, Serrinha. A tomografia, né, como exemplo aí o protocolo SIM, é uma tomografia, então, craniofacial, né, um exame tomográfico, e ela também é importante justamente na análise, né, e na elaboração dos nossos planejamentos. É como se fosse uma contraprova aí do que a gente analisa justamente nas fotografias. Então, o legal da tomografia, desse tipo de tomografia, né, que pega o crânio todo, é que ela, por exemplo, essa que a gente está mostrando agora, ela dá uma referência de inclinação de plano oclusal, tá? Então, você vê que tem não vou ficar explicando aqui, a gente não vai entrar em detalhe, né? Mas só para vocês entenderem que é possível a gente ter essa comprovação, essa contraprova, né? Por exame de imagem, no caso aqui uma tomografia. Então, em azul aqui, ó, nos arcos dentários, a gente vê uma gradinha, tanto do lado esquerdo em azul, quanto do lado direito em vermelho. Então, se a gente vê essa grade, é sinal que existe uma inclinação de plano. Isso daí devia estar numa vista de perfil total, como esse corte aí, a gente deveria ver uma linha só, e não essa grade, tá? Outras referências, vai. Justamente em relação também a plano oclusal, então esse slide, né, específico dessa tomografia, ela faz justamente um comparativo, né, entre os dentes centrais, os caninos e os molares, e a gente consegue justamente analisar a inclinação de plano oclusal, tendo justamente o crânio, né, como referência. E aqui o mais legal, gente, é que eles, nesse tipo de exame, eles dão exatamente a diferença em milímetros, tá? Então você compara a posição do 16 com 26, do 13 com 23, do 11 com 21, e na mandíbula a mesma coisa. Então você sabe em milímetros, você mensura o quanto de inclinação que você tem e qual a discrepância. Esse outro slide, justamente para falar então de assimetria, ele faz um comparativo, né, dos dois lados da face, né, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, e ele calcula justamente aí o comprimento do ramo e do corpo da mandíbula. E aí ele faz um comparativo, né, soma e vê se esse paciente tem uma assimetria que é cirúrgica ou não. A gente discutindo até com o Pito, o Ert, toda essa galera aí, tem um consenso, né, que uma assimetria acima de 3,5 mm já é considerada uma assimetria cirúrgica de ser tratada, né? Então, justamente, esse exame ele dá exatamente essa referência para a gente. Show.
outra avaliação aqui que a gente pode ver pela face. Na mesma foto, então, além das assimetrias, a gente consegue já treinar os nossos olhos aí justamente para uma possível perda de dimensão, né, vertical de oclusão. Reparem nas comissuras, né, desse paciente levemente caída. Então, já é um indicativo que possivelmente esse paciente já sofreu alguma perda, né, de dimensão, algum tipo de desgaste dentário. E a gente também observa isso justamente nessa próxima imagem, mesma relação, então... Nessa também dá para ver diminuição até do volume labial, né? Sim. A gente quase não enxerga o lábio do paciente, então tem uma perda de dimensão aí considerável. E também aí, ó, esse outro paciente justamente a comissura indicando possivelmente uma perda de DVO. Show. Pessoal, para finalizar um pouquinho de face, eu fiz uma postagem recente sobre referência facial com relação à forma de dente, que foi mais ou menos essa foto aqui, ó. Então, esse caso a gente fez junto com o Vitor Bittencourt e o Reinaldo Nascimento, lá de Joinville. Então, muitas vezes o contorno do rosto do paciente ele serve como referência para a gente ter a forma do incisivo central. Quer falar alguma coisa? Pode. Você usa bastante isso. O Serrinho usava bastante isso. Então, por exemplo, o paciente ele tem um rosto mais ovalado, então a gente usa uma forma de dente mais arredondada. O paciente tem um rosto mais quadrado ou triangular, então dependendo da forma do rosto do paciente a gente fazia a seleção da forma do dente, né, para o planejamento. Engraçado, Cabral, é que alguns pacientes eles, né, chegam no consultório, tem por exemplo, uma mulher que tem um rosto mais triangular e tudo mais delicado, pede dente quadrado. Assim, na verdade a gente precisa dar um norte para o cliente, né? Muitas vezes eles não entendem, então às vezes a opinião claro que a opinião do paciente é muito importante, né? Mas a gente precisa com imagens, fotografias, tentar dar um norte para oferecer aquilo que vai se encaixar melhor no rosto do paciente, né? Então nesse caso aqui a gente fez, a gente traçou o contorno do rosto da paciente e a gente escolheu exatamente esse tipo de forma para o incisivo central. Então, como na foto da esquerda, a foto inicial, como ela chegou pra gente, né? E a foto da direita, já levando o rosto e todas aquelas linhas de referências que o Serra falou com vocês agora, a gente fez o test drive ou o mock-up do sorriso novo da paciente, tá? Então, aqui já o sorriso desenhado e tem uma foto das linhas aqui, deixa eu ver se eu acho pra vocês, ó. Então aqui, só para exemplificar o desenho, a gente só diminui esse contorno do rosto e a gente encaixa ele ali no incisivo central. Aqui, ó, como a gente usa, tá vendo? Sempre as linhas de referência, tanto horizontais quanto verticais. Aqui a gente tem uma ideia das horizontais. Aí tem inúmeras, né? Tem linha do cabelo, sobrancelha, bipupilar, asa do nariz, comissura, plano oclusal, mento, a gente tem várias na literatura aí para a gente ter referência de como ser mais previsível e fazer um planejamento estético funcional, tá? Vamos voltar lá então para outras fotografias importantes. Vamos começar a falar de boca agora. Então, de fora para dentro. A gente falou de rosto, vamos falar um pouquinho de boca. Então, indo para as fotos, né, agora de boca, a gente consegue então visualizar justamente o corredor bucal, né, que é a distância dos dentes posteriores, da face vestibular dos dentes posteriores até as comissuras. Percebam, né, que nesse sorriso aí falta volume, né, para os dentes posteriores. E levando isso, né, Cabralzinho, em relação agora à parte dos preparos. Então, aí a gente, na verdade, ela tem uma distância que a gente poderia melhorar, né? Ela cria um sorriso. O paciente, normalmente, nesses casos, ele fala assim, doutor, eu queria ampliar meu sorriso, eu acho meu sorriso muito estreito, muito... eu não mostro meus dentes, enfim, existem várias queixas em casos como esse. Então, na verdade, aí o que a gente precisa fazer? Ampliar, principalmente de canino para trás, que a gente vê que é mais fechado o arco dela, né? Mais atrésico, para que ela exponha mais os dentes posteriores. Então, já pensando na fase protética de preparo, aí vai ser mais acréscimo do que redução, né? A gente vai acrescentar volume nos dentes posteriores. Então,
Então, pensando em preparo, os preparos aí vão ser praticamente remoção de alguma área de retenção. Então, eu vou preparar muito pouco esses dentes, porque eu vou querer ganhar em volume, tá? Para diminuir a amplitude do corredor dela, ok? Ao contrário, aí existem casos que vão para o sentido oposto. Que justamente essa distância, né, dos dentes posteriores até a comissura, ela é menor, ela está encurtada. Então, aí justamente ao contrário daquela primeira imagem, ela tem um corredor curto, né? Ou seja, essa distância entre a face vestibular até a comissura, ela está encurtada. E aí, nesses casos, aí a gente tem que pensar justamente em enxugar, né? O outro a gente teria que dar volume, amplitude, né? E esse justamente enxugar, diminuir essa distância. Tá. Pensando em plano de tratamento ortodôntico. Ortodontia. Agora, pensando em reabilitação, como resolver isso de forma protética? Então, nesses casos, a gente costuma falar assim, nossa, tem muito dente para pouca boca, né? Na verdade, a face vestibular, como o Serra falou, ela está praticamente tocando a comissura labial. Então, não existe ali o corredor bucal, né? Que é aquele espaço negro entre a face vestibular e a comissura. Então, na verdade, aí, como a gente vai precisar reduzir, vai ser um enceramento regressivo, então a gente já tem uma ideia que nesses dentes a gente vai precisar ajustar, a gente vai precisar ter um desgaste um pouquinho maior para compensar esse corredor que, na verdade, quase não existe nesse caso, né? Então, a gente vai diminuir um pouquinho o volume, principalmente dos dentes posteriores. Então, já sabe que vai precisar de um espaço ali para conseguir realmente jogar esses dentes mais para dentro, tá? Bora. Tem mais? Deixa eu só reativar aqui os comentários, pessoal, rapidinho, que eu acho que agora dá. Para ver se tem alguém aqui com dúvida. Quem tiver dúvida, Edu, um abraço, irmão. Vai colocando aí para a gente tentar contribuir com vocês. Ainda em boca, vai. Tá, em relação então justamente à altura do sorriso, né? Então a gente tem 3 tipos, né, de sorrisos, né, descritos na literatura. Primeira fotografia aí exemplificando um sorriso normal, onde a gente vê uma exposição de gengiva de até 1 milímetro. Essas classificações, tá, pessoal, elas se diferem também na literatura, mas a que eu gosto de usar é justamente que faz uma referência em relação ao nível gengival. Nessa segunda fotografia a gente percebe um sorriso baixo, né, onde a gente não vê exposição gengival. E justamente na terceira fotografia um sorriso alto, né, ou seja, um sorriso gengival com exposição de 3 milímetros para mais de tecido gengival. Tá. E aí a gente já pensa no planejamento se compensa ou não qualquer ajuste periodontal, né? Então, por exemplo, na última foto ali, um sorriso clássico gengival, que a gente chama, né? Muita exposição de estética vermelha. A gente pode, mais uma vez, indicar para ortodontia, a gente pode fazer uma intrusão ortodôntica, né? Serrinha. Tem casos extremamente graves, esqueléticos, aí talvez parta até para uma ortognática, junto com tratamento ortodôntico. Existem hoje preenchimentos labiais, outras técnicas que não permitem tanta mobilidade do lábio superior, que podem mascarar um pouco esse sorriso gengival. Então a gente já vai flutuando aí sobre as possibilidades de tratamento. O Rafael Bezerra perguntou aqui, a proporção de aumento, o que vocês usam como referência? A gente vai entrar numa foto que talvez seja a foto mais importante dentro da odontologia reabilitadora estética. E eu vou deixar para responder essa sua pergunta quando a gente for para essa foto, tá? A gente não vai deixar de responder não, Rafael. E em relação agora à curva do sorriso, né? Então também a gente tem essas 3 curvas. Justamente a primeira, né, onde a borda incisal, né, dos dentes superiores, elas acompanham a curvatura do lábio inferior, elas estão paralelas ao lábio inferior. A segunda fotografia mostrando justamente que essas bordas, né, incisais, elas estão planas, né, ou seja, no mesmo nível, retas em relação ao lábio inferior.
E a terceira foto, justamente, que mostra uma curva do sorriso invertida, né? Ou seja, essas bordas incisais dos dentes anteriores, elas estão invertidas em relação ao lábio inferior. Ou seja, né, o lábio inferior ele vai justamente ditar, né, a estética branca, né, dos dentes. Isso é uma premissa, né? A curvatura do lábio inferior a gente usa para ter uma referência do contorno incisal e das pontas de cúspide dos dentes posteriores, né? Então ele segue o desenho do lábio inferior. O lábio superior ele já vai servir como referência para a nossa estética vermelha, né? Por isso que o Serra comentou na sequência de fotos anteriores a classificação de acordo com a exposição gengival, tá? Então ele vai dar uma ideia do que a gente pode fazer, pode oferecer para melhorar a exposição gengival. Outra coisa importante nesse tipo de fotografia, posição de cabeça do paciente, tá? Então muitas vezes a gente tira uma foto com o paciente com o queixo um pouquinho mais inclinado, que pode dar uma falsa impressão de linha de sorriso invertido. Então, o eixo da foto é extremamente importante para o diagnóstico e para um plano de tratamento correto, tá? Então, muitas vezes a gente vê fotos com o paciente com a cabeça girada, né, Serrinha? Ou de cima para baixo, né, numa tomada de cima para baixo, com o queixo mais abaixado, ou o contrário, né, com o queixo mais levantado. Então, muitas vezes o paciente ele tem uma curva do sorriso adequada, mas a posição incorreta do rosto do paciente na tomada fotográfica, às vezes prejudica a análise da pessoa que está planejando o caso, tá? Vamos aqui, ó. O Rafael fez a pergunta deixa eu só voltar na pergunta dele. A proporção de aumento, o que vocês usam como referência? Rafael, então, a gente vai começar a responder por aqui. Principalmente por essa foto aí, né, Rafael? Então, a gente percebe, né, justamente uma referência importante em relação aos dentes superiores em repouso, fazendo justamente uma associação entre gênero e idade, né? Então, a gente percebe, né, que uma exposição compatível, por exemplo, com mulheres jovens, é de 3 a 5 milímetros, né, de exposição dos dentes superiores em repouso. E a literatura diz que a tendência é que a cada 10 anos a gente perca 1 milímetro de exposição. Nos homens, né, a gente percebe uma exposição um pouco menor do que nas mulheres, de 1 a 3 milímetros. E essas fotografias elas são importantes, né, então, justamente para a gente conseguir avaliar e projetar desenhos de sorrisos, né, futuros. E tanto, né, a relação da exposição dos dentes superiores em repouso, quanto também a dos dentes inferiores. Então percebam que nessa segunda fotografia a gente percebe uma extrusão desses incisivos inferiores, né? Uma exposição acentuada desses incisivos inferiores. E nessa terceira foto, justamente, a gente vê aí uma exposição de praticamente o incisivo central inteiro nessa fotografia, indicando muito possivelmente que essa paciente ela tem um excesso vertical de maxila e provavelmente, né, uma cirurgia ou uma impactação com mini placa ou com ancoragem, né, esquelética estaria indicada para esse caso aí. Então, Rafael, tentando responder a sua pergunta um pouquinho mais. Acho que o Serra já falou praticamente tudo, mas, por exemplo, a primeira foto aí de cima, a paciente, no caso é uma mulher, ela tem uma exposição boa, tanto para a idade quanto para o gênero, tá? Então, a gente não, se ela não tem proporção nos dentes, então a gente vai tentar ganhar proporção para a cervical, não para a incisal. Então, aquela proporção, aquela regrinha estética de uma proporção de 80%, o que significa a proporção de 80%? Então, a largura do meu dente, ela corresponde a 80% do comprimento. Então, 10 por 8, 11 por 9, existem algumas regrinhas, algumas proporções áureas para a gente estar traçando o que fica melhor para aquele sorriso, mais harmônico e mais estético. Então, nessa primeira foto, a mais superior, se ela tivesse uma ausência de proporção dentária, eu nunca indicaria aumento incisal. Se possível, aumento cervical, para a gente melhorar a proporção, tá?
No caso da última foto, então, por exemplo, ela tem uma exposição muito acentuada. Ela, como o Serrinha falou, ela quase expõe todo o incisivo com a boca em repouso. Nesse caso, aí precisa de um diagnóstico mais apurado. Ou a gente vai para uma ortognática, né? Ela tem um crescimento esquelético diferente, que prejudicou toda uma harmonia do sorriso, ou a gente pode tentar uma intrusão ortodôntica, enfim, ou os dois, ortodontia associado com ortognática. Agora, doutor, eu não quero fazer isso. Existe uma possibilidade de diminuir o comprimento desses dentes, mas sempre levando em função o trespasse que esse paciente tem, porque você pode abrir a mordida desse paciente. Exato. Então, todas as vezes que a gente tenta resolver um tipo de caso como esse, proteticamente, a gente precisa ter em mente qual que é o overbite desse paciente. É um overbite que eu consigo reduzir 1 milímetro de incisal, eu consigo reduzir 2 milímetros de incisal. Então a gente precisa ver o trespasse que esse paciente apresenta, tá? Senão a gente acaba abrindo a mordida do paciente. Aí a gente ganha em estética e a gente acaba com a função. Então isso não resolve, tá? Isso vai causar um problema para o paciente. Outra coisa importante, o homem, ele expõe menos do que a mulher, o Serrinha falou isso. E independente do gênero, a idade crítica, onde a gente vai começar a expor cada vez menos, a literatura fala que é em torno dos 40 anos. Então, aos 40 anos, a gente vai perdendo mesmo a exposição dos incisivos com a boca em repouso. E aí as coisas elas vão se invertendo. A gente começa a diminuir a exposição dos dentes superiores e começa a aumentar a exposição dos dentes inferiores, tá? Como na foto do meio aí. Falar um pouquinho de perfil total. O que a gente pode ver de referência aí, Zé? Então, a gente consegue analisar, né, nessa fotografia aí de boca, né, de perfil total, justamente a inclinação, né, vestíbulo-lingual dos dentes superiores. Então, a gente diz que uma inclinação satisfatória desses dentes, né, é justamente quando a borda incisal desses dentes superiores, do incisivo central, ela está justamente na intersecção entre a linha, né, que divide o lábio inferior na parte seca e na parte úmida. Então, justamente essas bordas elas têm que estar justamente nessa intersecção. E aí a gente percebe, né, então, duas diferenças, né? A primeira fotografia justamente ilustrando, né, que esses dentes anteriores eles estão lingualizados, né, palatinizados em relação ao lábio inferior, né, entre a parte seca e úmida, e a fotografia inferior, né, de baixo, justamente que esses dentes superiores eles estão vestibularizados em relação ao lábio inferior. Então, pessoal, mais uma vez, planejamento ideal, ortodontia. Tá vendo? A gente cai a gente vai ficando repetitivo. Então, nos dois casos aí, tanto do paciente superior quanto do paciente inferior, qual que é o melhor tratamento? Correção ortodôntica, sem dúvida. Mas no caso de correção protética, eu sei que no paciente superior, a gente vai precisar tirar, né, essa inclinação negativa, esse torque negativo, principalmente dos dois incisivos centrais. Então, provavelmente, eu vou ter que corrigir acrescentando, né, volume vestibular, principalmente ali do terço médio para o terço incisal, e talvez fazer algum ajuste por palatina na face palatina dos incisivos, tá? Principalmente para a gente corrigir também o movimento de excursão, o movimento protrusivo. No caso inferior, aí é ao contrário, né? Ele tem uma projeção, são torques mais positivos, então a gente precisa corrigir essa inclinação positiva. Então, provavelmente, se não aceitasse um tratamento ortodôntico, se fosse corrigir proteticamente, a gente teria, aí ao contrário, né, que diminuir volume, principalmente do terço médio para o terço incisal, para corrigir o posicionamento tridimensional. Então, ali a gente já avisaria que teria um custo biológico. O custo biológico seria preparar um pouco mais esses dentes para devolver o contorno do arco correto aí e vir para a parte ali na linha que o Serra falou, na linha que divide o lábio inferior na parte seca e na parte úmida, tá?
Vamos voltar aos comentários aqui rapidinho, que o nosso tempo está acabando. Show, acho que ninguém teve mais perguntas. Pessoal, a parte de planejamento é uma parte extremamente complexa, tá? A gente nunca faz um planejamento só por fotografia, existe a parte dinâmica, né? O Serrinha pode falar pra gente algumas tomadas de vídeo que a gente está acostumado a fazer também, quer falar? É importante justamente a presença do vídeo, né, na nossa análise, que na fotografia, principalmente para sorriso gengival, por exemplo, né? Paciente que se incomoda com o sorriso gengival, na fotografia, de tanto que ele está habituado a fazer selfie, a tirar foto, né? Principalmente hoje em dia, ele acostuma justamente com uma posição que para ele é agradável, então ele não dá aquele sorriso natural, né? Ele sempre fica constrangido em relação a isso. E justamente a presença do vídeo, né? Nos protocolos de primeira consulta, né? Nos protocolos iniciais, a gente consegue, né, batendo um papo e descontraindo, capturar, né, fazer uma captura de uma imagem que seja mais espontânea e que entregue, né, justamente um sorriso mais natural, e aí a gente consegue se basear melhor nas nossas referências. Por isso, pessoal, a primeira consulta ela é extremamente importante. Além do vídeo para a gente avaliar sorriso, muitas vezes a gente faz um print, né, do vídeo para ver o sorriso máximo do paciente, né? É difícil dar um sorriso sem ter vontade, né? Então, fazer qualquer descontração ali, contar alguma coisa engraçada. Então, às vezes, no vídeo a gente consegue uma captura melhor do que numa imagem estática, numa foto. Outro detalhe, a gente costuma fazer vídeo de movimentos de desoclusão ou de proteção. Então a gente faz lateralidade esquerda, lateralidade direita, protrusiva, que muitas vezes a gente capta algum toque de interferência que na fotografia às vezes passa despercebido, né? Hoje com escaneamento isso é mais facilitado, né? Quem trabalha já na primeira consulta com escaneamento intraoral, a gente consegue fazer esses tipos de movimento direto já no escaneamento, ele já dá essa possibilidade pra gente. Mas quem não tem scanner, eu indico fazer a documentação de vídeo dos movimentos excursivos, tá? De proteção. Outra coisa que eu ia falar... tirar aqui. Voltar, gente. Bom que ninguém tem mais pergunta. Nosso tempo está acabando também. Pessoal, queria dar um recado legal também, que agora o Serra ele faz parte, para quem não conhece, da plataforma que chama Yield Lab, tá? Dentro da plataforma Yield Lab existem outras vertentes, como por exemplo a parte de planejamento, tá? Que é Yield Design, tá? Que é a parte de desenho. Então, não só a parte de desenho em termos de enceramento diagnóstico. Então, o Serrinha é um dos responsáveis, existem outras pessoas lá dentro do projeto do U-Design que fazem a parte de planejamento e auxiliam vocês na parte de planejamento. Então, claro que existe um protocolo a ser seguido, né, para mandar uma documentação. Fala você aí. Eu indico, tá? Quem tem alguma dificuldade... Eu demorei muito para aprender a planejar. E eu acho que todo dentista deveria saber planejar. Mas, infelizmente, a gente não vê isso na realidade ali. Então, o diagnóstico, resumindo, colher todas as informações necessárias. Quem que é? A Pellegrino, está falando da Yield Lab. Então, como fazer um planejamento de fora para dentro, com exames de imagem, com exames de tomografia, muitas vezes ressonância, pacientes com problema articular, cronologia das especialidades, como reunir diagnóstico sem precisar estar presencial. Então, Serrinha, fala um pouquinho aí do seu trabalho. Justamente é uma facilidade, né, que a plataforma ela oferece. Então, justamente o serviço de plano de tratamento, ele vai englobar, né, isso tudo que o Cabral falou, né, desde a parte de diagnóstico, montagem da sequência clínica,
simulação do desenho em 2D, né, com o uso de algumas plataformas como o Smile Cloud, como o DSD, e depois a parte, né, do enceramento 3D. Então, o que é legal é que a gente sempre está em contato, eu sempre estou em contato com os dentistas, né, para entender a necessidade do caso, o que o paciente espera, o que o dentista ele pode oferecer em termos de especialidades também. E aí a parte do planejamento fica toda com a gente entrega isso de forma bem mastigada, então é só seguir os passos, né, o passo a passo e finalizar e ser feliz, né, Gabriel? Sim. Pessoal, tá acabando a live, queria deixar alguns recadinhos aí. Primeiro agradecer todo mundo que participou, tá? A gente vai ter uma sequência de lives com conteúdo todas as terças e quintas às 9 horas, às 8 horas, desculpa, às 20 horas, 8 horas da noite. E às vezes eu vou estar sozinho, mas a maioria eu vou estar com convidados, tá? Então, já falei com o Josias sobre documentação fotográfica, talvez um dos caras que mais entenda sobre audiovisual para odontologia hoje. Quem quiser acessar lá é o Josias Silva ou Odonto Foto e Vídeo, se eu não me engano, tem um Instagram específico para isso. Serrinha, o Johnny Depp do Agreste, ele tem o Celo Serra, é isso, né? @ Celo Serra. Celo_Serra. É o Instagram pessoal dele. Quem quiser mandar direct, o Serrinha responde alguma dúvida. Ou encontrar o Serrinha pela plataforma da UG Lab, tá bom? Do Calíquio, do Luiz. Semana que vem eu vou falar com o Calíquio. Então, vou ter a honra de bater um papo aqui sobre preparo com o cara que foi o meu mentor, talvez o cara que me ensinou 90% do que eu sei hoje. Então, a gente vai trocar um pouco de experiência sobre preparo, dificuldade e diferenças entre a odontologia seguindo um fluxo analógico, seguindo um fluxo digital, o que a gente vê aí que pode melhorar. O Luiz está muito focado hoje em parte digital, então ele é um cara que vai acrescentar bastante. Essa live ela vai ficar gravada pelo IGTV e depois a gente sobe ela pro YouTube, tá? Vão ter algumas dicas no Telegram também, alguns resumos da live. E... uma hora tá bom demais. Pra quem tá falando aqui, parece um dia. Mas tô brincando. Então elas ficam gravadas. Para maiores informações, ou no Instagram do Cursos, tá? Que é o Cabral Concept Cursos. Ou deixei fixado aí o site, tá? Tem um link para se cadastrar no Telegram. E na quinta-feira eu vou falar sobre mesa clínica, em materiais em si. Muita gente me pergunta o que eu estou usando para conseguir os resultados que eu mostro para vocês pelo Instagram. Então eu vou falar sobre material, mesa clínica. Vocês vão ver que é muito básico para a gente conseguir resultados legais. E na terça-feira que vem, Luiz Calíquio comigo falando sobre preparos, tá? Sempre agora, antes o primeiro eu fiz pelo meu Instagram, agora todas as lives pelo Instagram do Cursos, tá bom? Cabral Concept Cursos. Espero ter ajudado. Esse cara aqui do meu lado é um monstro em planejamento, então talvez a maior informação que a gente possa dar para vocês é treinar os olhos, fotografem, estudem os casos, usem todas as referências possíveis. Eu falo isso para qualquer coisa na odontologia. Nunca faça nada sem referência. Para preparo, vocês vão ver que em live de preparo a gente vai mostrar um monte de referência. Imagina para um plano de tratamento e para diagnóstico. Então, usem o maior número de informações, né, possíveis, não só referências, né? Fotografias, mas exames de imagem, documentação radiográfica, tomográfica, ressonância, o que for acrescentar para a gente evitar retratamentos. Acho que um dos maiores males da odontologia hoje é retratamento, tanto para o dentista como em termos de experiência para os nossos pacientes, tá bom? Obrigado, nossa live está acabando, já vai dar 1 hora. Serrinha.
Não, agradecer, principalmente você Obrigado. aí pelo convite, pelas pessoas aí, né, pela atenção, pelo tempo aí dedicado. Quinta-feira, então, materiais e mesa clínica. E na próxima terça, Luizão, hein? Luizão vai acrescentar muito aqui com a gente, tá? Obrigado, gente. Valeu, Obrigado pessoal. para quem participou. Até mais, até uma próxima.